Em um vídeo que circula nas redes sociais, um grupo de professores comemora com um bolo e parabéns 2 meses de greve da educação federal. Pelo menos 54 universidades e 51 institutos federais continuam em greve desde abril. Professores e servidores das instituições pedem reestruturação da carreira, aumento salarial e também revogação de normas aprovadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Representantes dos principais sindicatos de docentes se reúnem novamente amanhã com o governo para retomar essas negociações sobre o fim das greves. A gente separou um trecho dessa chamada festa. Vamos acompanhar. Aí, professores e servidores da educação federal comemorando 2 meses de greve, claro, uma comemoração irônica, mas a gente pode perceber eles dando risada com um bolo e muitos gritando palavras de ordem e exibindo seus cartazes. Você, Cristiano Beraldo, pressão sobre o governo federal, que já tentou de diversas maneiras encerrar essa greve, em determinado momento não aceitou a proposta dos grevistas e deve reabrir a mesa de negociações em breve, segundo a última informação. Mas o que a gente precisa considerar em relação a esse vídeo, hein, Beraldo? Isso é um escárnio de professores diante dos alunos. Porque no meio de alunos que ficam usando faculdade para poder se tornar militante e acham que é isso, que não precisa estudar, que tem que ficar ali seguindo com questões ideológicas, virar fantoche de professores que estão ali para manipular alunos a favor das causas que defende. Tem muita gente que precisa concluir o seu curso, precisa dar andamento na sua vida profissional e é impedido por este tipo de comportamento. Essas pessoas que estão aí dando risada, batendo palminha, fazendo graça com um assunto extremamente sério, deveriam ser demitidos sumariamente. Eles não têm condição moral de assumir a responsabilidade importantíssima de preparar as próximas gerações do Brasil. Eu vejo esse tipo de manifestação com imensa decepção. Não por causa deles, que para mim não representam absolutamente nada no Brasil que eu quero, o Brasil que nós estamos aqui para tratar e ajudar a construir. Eles representam a decadência do ensino e não é por acaso que nós estamos na situação que estamos hoje. Há uma parcela de culpa imensa nessa galhofa que é feita a partir da plataforma das universidades públicas. Isso precisa acabar de forma urgente ou não resolveremos os problemas graves que o Brasil tem. Pois é, agora, Dávila, a educação é um assunto sério, né? Não dá para ficar dando risada com um bolo de chocolate, batendo palminhas e fazendo ironia com o governo federal. Sobretudo com os estudantes que estão em casa e não assistem às aulas, né? Olha só como já foi criminosa a educação durante a pandemia, que o Brasil foi recordista do número de dias sem aula. Nós ficamos 200 dias sem aula, as crianças e os jovens. O que aconteceu com isso? Saiu o resultado. Uma semana atrás nós noticiamos aqui no Pingos nos Is o desastre que isso causou na educação. Nós retroagimos 10 anos no aprendizado de matemática e português. 10 anos. Por quê? Porque teve esse grande ato sem aula. E agora, essa greve com mais 2 meses, 60 dias aí sem aula. É um absurdo, é um escárnio, como bem disse o Beraldo aqui. E eu gostaria de lembrar os números vergonhosos da educação do Brasil, porque quem é educador de verdade, quem é professor de verdade, sente-se constrangido com esses números ridículos da educação brasileira. Vamos lá. Analfabetismo infantil até 8 anos de idade. 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas. E sabe por quê? Por isso aí, por uma questão ideológica corporativista. Por exemplo, nós temos
O professor João Batista, que tem um instituto lá, o Alfabeto, que é fantástico, defende ali um método fônico de alfabetização comprovado por dados e fatos de como alfabetiza rapidamente as crianças aos 8 anos. O corporativismo acha que não tem que esquecer a evidência, que isso é muito traumático para a criança. Pois é, temos 60% das crianças que não estão devidamente alfabetizadas. Outro número chocante, 46% dos jovens não terminam o ensino médio. Esses professores aí de ensino técnico profissionalizante, que poderiam ali estar ajudando esses jovens a permanecer na escola, sair com uma formação profissional para conseguir emprego, estão aí fazendo greve, como bem disse o Beraldo, aí 2 meses, é um escárnio. E o último número, esse é o mais chocante. Se você pegar todos os países do mundo que têm boa educação pública, tem um mínimo denominador comum, que se chama professor. Sabe como é que é? Por exemplo, em países onde a educação pública é boa, só pode ser professor aqueles que se formam no top 10% do Enem, o equivalente ao Enem, para entrar na faculdade. Sabe quem é professor no Brasil? Aqueles que se formam nos piores 10% do Enem. Esses é que vão ser professor, esses que vão entrar na sala de aula e ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens. Este aí é o retrato da educação, é o corporativismo da educação, ditando a política educacional contra dados e evidências, e o Brasil está entre os piores países do mundo em educação, como é o caso do Exame Internacional do PISA. Mota, essa comemoração em tom de ironia, os educadores batendo palmas, cantando parabéns, palavras de ordem, dando risadas, mas trata-se de uma tragédia, né? 2 meses sem aulas, muitos jovens em casa, o que é preciso considerar? E a gente segue contando os dias que eles estão parados. Tragédia só não é para eles, né, Canhato? Imagina, 2 meses de férias remuneradas. Eu espero que esses professores do vídeo não sejam da escola de música. Eu não me surpreenderia se fossem, né? É evidente que o vídeo é um deboche. A gente devia até guardar esse vídeo para revê-lo em futuras discussões sobre a educação do Brasil. Agora, a única dúvida que fica é deboche com quem? Porque me parece que os sindicatos e o governo estão do mesmo lado. Não vejo nenhuma grande diferença de opinião. A impressão que a gente fica é que esse deboche é, primeiro, com os estudantes. Agora, segundo, é um deboche com o pagador de impostos, com as pessoas que trabalham duro para pagar os impostos que bancam o salário dessa turma. Esses pagadores de impostos, o trabalhador brasileiro, tanto o que trabalha na iniciativa privada, quanto o que é autônomo, trabalha como ambulante, trabalha como vendedor, eles há muito tempo não sabem o que é aumento salarial. E aí tem que ouvir, tem que assistir um espetáculo como esse, só pode ser deboche mesmo. Pois é, várias pessoas aqui, inclusive algumas professoras se manifestando, professoras de outras redes, né? Da rede estadual do estado do Paraná, criticando com veemência essa manifestação dos professores da rede federal. Você, Cristiano Beraldo, quando a gente observa uma situação como essa, fica parecendo uma pressão, na verdade fica parecendo não, é de fato uma pressão, esses professores colocando praticamente uma faca no pescoço do governo. E como o governo, o Ministério da Educação, precisa lidar com uma situação como essa? Deve ceder? Quais são os instrumentos para fazer com que eles voltem para a sala de aula? Tem tanto aluno esperando, né? Pois é. Você precisa desbloquear seu iPhone. Peço desculpas. São 2 problemas, na verdade, Caniato. A gente vê uma desvalorização, disse bem o Mota, a desvalorização da carreira de professor, que gera isso que o Dávila disse. As pessoas menos qualificadas e gabaritadas, na falta de alternativas por uma carreira mais próspera, acaba indo para a sala de aula. E hoje a gente vive no Brasil uma realidade que é dada. Quem está ensinando não aprendeu. E a gente está alimentando um ciclo da ignorância. Como é que a gente vai conseguir olhar para o Brasil próspero? Como é que a gente vai ver indústrias que estão cada vez mais tecnológicas? Como é que a gente vai ver o campo? O campo hoje tem uma participação de tecnologia imensa. Nós temos uma demanda no Brasil por dezenas de milhares de profissionais de alto conhecimento técnico especializado.
As nossas escolas estão formando esses profissionais? Não estão. E é por isso, sobretudo, fica muito evidente nessa área de tecnologia, de programação, etc., muitas empresas contratam a sua mão de obra em outros países. Porque desenvolver um programa, fazer um trabalho nessa área, é muito fácil você fazer de qualquer lugar. E o Brasil vai perdendo a oportunidade porque não preparou bem os seus jovens. Os professores, eles precisam sim serem valorizados. Só que esta valorização tem que partir de um programa efetivo de valorização do professor que hoje não existe. Valorização do professor, instalações de ensino adequadas, que nós não temos em boa parte das instituições públicas, uma qualidade de material didático que não tenha essa onda ideológica que domina, que acaba se tornando o propósito das universidades públicas. Isso tem que acabar no Brasil. Então, isso é um ponto a ser discutido. Exige planejamento, exige orçamento, vontade de fazer e exige desprendimento político, porque este tipo de trabalho não tem consequência eleitoral imediata. Você planta uma semente hoje e vai cuidando dela por anos e anos e anos até que você transforma o país. Exemplos no mundo não faltam. Na Ásia, principalmente. Exatamente, vários exemplos na Ásia. Agora, isso é um ponto. O outro ponto é este tipo de professor que está aí nesse vídeo, Caniato. Essas pessoas são moralmente desqualificadas. Elas não estão ali pensando em como resolver o problema de valorização da carreira. Estão ali para resolver o problema delas próprias. Estão pensando no próprio bolso, na própria vida, nesses meses que ficam aí ganhando sem trabalhar. Dane-se a instituição, dane-se o seu compromisso com o ensino, dane-se, sobretudo, os alunos que querem aprender e concluir seus cursos. Se mantiver essa dinâmica, realmente fica muito difícil. A gente precisa, como eu disse, desprendimento, preparo, vontade de fazer uma revolução na educação olhando para o futuro.